Após intensos combates nas últimas semanas, as forças russas conseguiram reconquistar Sudzha, uma cidade estratégica situada na província de Kursk, no leste da Ucrânia. Este avanço importante também envolveu a recuperação de outras áreas-chave, como Meloy e Podol, que haviam sido ocupadas pelas tropas ucranianas. Em um período de 24 horas, as forças ucranianas sofreram grandes perdas, com mais de 340 soldados mortos e a destruição de equipamentos pesados, como veículos blindados e sistemas de artilharia. Essa série de vitórias representa uma reafirmação da eficácia das táticas militares russas, que continuam a consolidar o controle sobre a região de Kursk, um ponto crucial para os objetivos estratégicos de Moscou. Sudzha não era apenas um ponto geográfico importante. Durante a ofensiva ucraniana de agosto de 2024, a cidade serviu como um centro logístico vital, responsável pelo envio de recursos essenciais, como armamentos e munições, para as tropas ucranianas nas linhas de frente. A perda de Sudzha, portanto, tem implicações significativas para a da Ucrânia, pois enfraquece diretamente sua capacidade de abastecer as unidades militares no leste do país, comprometendo a continuidade de suas operações no terreno. Com a cidade sob controle russo, Kiev enfrenta sérias dificuldades para reabastecer suas forças e manter o ritmo das ofensivas. Além de Sudzha, a recuperação de Meloy e Podol evidencia o sucesso de uma ofensiva coordenada que envolve não apenas o uso de força militar, mas também a aplicação precisa de ataques aéreos e operações de artilharia, que conseguiram desorganizar as defesas ucranianas e destruir grandes quantidades de material bélico. O Ministério da Defesa da Rússia relatou que, além das baixas humanas, dezenas de blindados e sistemas de artilharia foram destruídos, fortalecendo a posição militar russa na região e enfraquecendo a resistência ucraniana. O impacto dessas vitórias é claro, demonstrando a superioridade tática russa na província de Kursk. As operações russas se destacaram por sua precisão e adaptação ao terreno, com uma habilidade notável em manobrar suas tropas para capturar unidades ucranianas em posições vulneráveis. As táticas russas, que incluem a utilização inteligente da geografia local e a execução de ataques rápidos e bem coordenados, revelaram as falhas nas estratégias de defesa da Ucrânia, que não conseguiram sustentar as posições que haviam anteriormente conquistado. Como resultado, Sudzha e outras localidades vitais foram perdidas para o exército russo, deixando a Ucrânia em uma posição militar cada vez mais complicada. A situação no campo de batalha de Kursk continua a piorar para os ucranianos. O número de baixas ucranianas já ultrapassa as 67 mil, com mais de 390 tanques e centenas de veículos blindados destruídos. Esses números refletem não apenas o impacto direto das vitórias russas, mas também o desgaste progressivo da capacidade militar ucraniana. As forças de Kiev estão cada vez mais pressionadas, com sua capacidade de resistir sendo gravemente enfraquecida pela destruição de suas linhas de fornecimento e pela perda de território. Em uma reunião recente com seus comandantes militares, o presidente russo Vladimir Putin destacou que um dos principais objetivos da ofensiva russa é eliminar as últimas forças ucranianas entrincheiradas na região de Kursk. A captura completa da província de Kursk por parte da Rússia representaria uma reviravolta estratégica significativa, levando à completa retirada ucraniana da área e alterando profundamente o equilíbrio de poder no leste da Ucrânia. A continuidade das operações russas e a destruição sistemática da infraestrutura militar ucraniana indicam uma estratégia clara para desestabilizar as linhas de fornecimento da Ucrânia e enfraquecer suas capacidades militares. Um aspecto particularmente notável das táticas russas foi o uso de mais de 800 soldados em uma manobra chamada tubulação ou fluxo. Nessa operação, as forças russas utilizaram uma tubulação de gás como refúgio temporário, avançando secretamente por trás das linhas inimigas. Esse tipo de operação clandestina demonstra a flexibilidade e a adaptabilidade das forças russas, que não dependem apenas da força convencional, mas também de táticas de guerrilha e movimentos estratégicos para obter vantagem. Até o momento, as forças russas conseguiram recuperar mais de 11 quilômetros quadrados de território na província de Kursk, o que representa cerca de 86% da área que havia sido inicialmente ocupada pelas tropas ucranianas após a invasão surpresa em agosto de 2024. Esse avanço contínuo tem implicações profundas, não apenas porque reafirma a capacidade de Moscou de manter o controle
controle militar sobre a região, mas também porque altera completamente a dinâmica do conflito, tornando a presença russa no leste da Ucrânia cada vez mais consolidada. O avanço russo, em grande parte, tem sido sustentado por uma combinação de estratégias eficazes no campo de batalha, o uso de táticas coordenadas de artilharia e uma adaptação precisa às condições locais. Esse sucesso progressivo em Kursk não se limita apenas à reconquista de território, ele também coloca em xeque a capacidade da Ucrânia de sustentar sua resistência na região, colocando as forças ucranianas em uma posição cada vez mais vulnerável. O controle de Moscou sobre as áreas recuperadas não apenas enfraquece a linha de frente da Ucrânia, mas também diminui drasticamente as opções estratégicas disponíveis para o governo de Kiev, que agora enfrenta um cerco crescente em uma das regiões mais cruciais para o futuro do país. Com cada dia que passa, a pressão sobre as forças ucranianas só aumenta e suas linhas de defesa se tornam mais difíceis de manter. A recuperação de Súdia, em particular, marca um ponto de virada simbólico e estratégico no processo de recuperação de Kursk pelas forças russas. Para a Ucrânia, essa perda de Súdia é muito mais do que uma simples retirada de uma cidade. Representa a perda de um ponto vital no seu esforço de guerra, fundamental para a logística e fornecimento das tropas ucranianas. A retirada das forças de Kiev reflete não apenas um fracasso militar, mas também uma crescente queda na moral das tropas ucranianas, que veem seu controle territorial desmoronar diante da pressão implacável do exército russo. A dificuldade de manter posições no terreno e a perda de Súdia geram uma sensação de desintegração da linha de defesa ucraniana, e cada nova perda torna a tarefa de reagrupar as forças ainda mais desafiadora. Para Kiev, isso enfraquece ainda mais a narrativa de vitórias que vinha sendo promovida por seu governo, que agora se vê em uma posição cada vez mais difícil de justificar suas ações no campo de batalha diante de aliados internacionais e sua população. À medida que a Rússia avança rapidamente, a situação para a Ucrânia se torna cada vez mais desesperadora. A recuperação de Súdia é apenas um reflexo de uma tendência mais ampla. A Ucrânia está perdendo terreno e a capacidade de defender suas posições se vê minada pela eficiência das forças russas. As tropas de Kiev enfrentam enormes dificuldades para conter o avanço russo, que continua a ganhar impulso, e as operações ucranianas em Kursk estão cada vez mais em risco de colapso. O futuro das operações na região parece incerto, com a Rússia se aproximando rapidamente de uma vitória completa. Este cenário coloca as autoridades ucranianas em uma posição de grande fragilidade, e a necessidade de apoio internacional torna-se ainda mais urgente. Por outro lado, a pressão internacional sobre os Estados Unidos e seus aliados aumenta à medida que o conflito se arrasta. A administração americana se vê dividida entre a necessidade de apoiar a Ucrânia com mais recursos militares e a crescente preocupação com os custos da guerra. A retórica de apoio ao governo de Kiev, embora consistente, começa a ser desafiada pela crescente resistência a um prolongamento do conflito, tanto dentro dos próprios Estados Unidos quanto em outros países da OTAN. A questão de até que ponto os países ocidentais estarão dispostos a investir mais recursos no apoio à Ucrânia é cada vez mais debatida, com o cenário atual exigindo uma resposta rápida para evitar um colapso mais amplo. Com a Rússia conquistando terreno de maneira constante, a resistência ucraniana está sendo cada vez mais testada. A possibilidade de um desfecho em que Moscou saia vitoriosa parece se tornar mais plausível a cada dia, e a Ucrânia enfrenta um dilema: até onde poderá manter sua luta, dada a pressão crescente e a falta de recursos suficientes para sustentar suas operações? Este conflito, que começou como uma tentativa de defesa de soberania, agora se arrasta com consequências cada vez mais profundas para a geopolítica mundial. O futuro imediato da Ucrânia depende, em grande parte, de como os aliados ocidentais escolherão reagir à crescente hegemonia russa no leste do país.